Boa tarde, Tangará da Serra, boa tarde, Nova Olímpia, Campo Novo. Boa tarde a todos, estamos aqui em mais um sábado maravilhoso e hoje nós vamos falar aí sobre a chave número 28, desbloqueio e ressignificação. Hoje eu vou trazer aqui para vocês os principais bloqueios hoje que eu trato aí, que eu desbloqueio através aí das minhas mentorias e através das pessoas que chegam até mim, tá bom? Vamos começar aqui, primeiramente, um bloqueio que é muito comum, é o bloqueio do medo, né? 90% das pessoas, elas possuem algum tipo de bloqueio que te trazem medo, né? Medo de fazer coisas novas, medo de começar um negócio novo, medo de assumir um relacionamento. Então, o medo ele é impeditivo. E como que acontece? Como que você é bloqueado pelo medo? O medo nada mais é do que o seu cérebro tentando te proteger para que você não sofra por alguma situação que você já passou no passado ou por alguma situação nova. Porque o nosso cérebro ele é um poupador de energia. Então, todas as vezes que você se coloca à frente de novos desafios, ele vai lá e planta o medo dentro do seu consciente para que você recue e para que você não gaste essa energia. Nós podemos citar aqui um exemplo muito simples que é a sua roupa. Quem aqui, eu acredito que tem muitas opções de roupa dentro do seu guarda-roupa e todas as vezes que você vai pensar em alguma roupa para se vestir, você acaba escolhendo sempre as mesmas roupas. Isso aí é um tipo de medo que o seu cérebro coloca em você, o medo da insegurança. Por ser uma roupa nova que você talvez não tenha utilizado ainda, ele te leva a você poupar energia e sempre estar aí escolhendo as mesmas roupas. Vou trazer aqui também o bloqueio de escassez. Esse bloqueio de escassez é um bloqueio que ele tem que ser desbloqueado por fases, né? A escassez, ela tem fase. Fabi, o que é um bloqueio de escassez? Quando você é escasso com você, quando você é escasso com os seus próximos e aí você não transborda para ninguém. O bloqueio de escassez é um dos bloqueios que faz você não prosperar na vida. Por quê? Uma pessoa escassa, ela toma todas as suas decisões baseadas no financeiro, né? A pessoa que ela tem bloqueio de escassez, ela vive por condição e não vive por decisão. Fabi, o que é viver por condição e não viver por decisão? Eu explico pra vocês. Vou trazer um exemplo aqui. Quem aí muitas vezes chega num restaurante, numa lanchonete, e aí você pede o cardápio, né, pra você escolher ali o que você vai consumir, e em vez de você pedir um item do cardápio que você gosta, você escolhe aquilo que você vai consumir apenas pelo valor. Isso daí é um tipo de escassez, né? Existem pessoas que não investem, né, em desenvolvimento pessoal, não investem numa mentoria, mesmo tendo financeiramente condições para isso. Então, essas pessoas, elas vivem por condição e não vivem por decisão. Outro bloqueio que nós encontramos muito é o bloqueio de não merecimento. O que é o bloqueio de não merecimento? O bloqueio de não merecimento, você não se sente merecedor de ter nada, né? Você trabalha, você conquista as coisas e você não se paga por aquilo. Então você vai instalando aí, né, dentro do seu cérebro um bloqueio de não merecimento. Você não se acha merecedor de nada. Então, quando você tem aí o bloqueio de não merecimento, você não se acha merecedor de nada, você não se paga, você começa aí a não ter propósito daquilo que você está fazendo. E vou trazer aqui mais um bloqueio, que é um bloqueio aí que persegue muitas pessoas, que é o bloqueio de identidade. Fabi, o que é o bloqueio de identidade? A raiz de todos os outros bloqueios que eu falei aqui está no bloqueio de identidade. Porque quando você tem uma crença de que você é a sua profissão, você é a sua formação, você é a sua empresa, você não sabe quem você é, né? A sua identidade, ela está revelada lá em Gênesis 1:26. Você é a imagem e semelhança do Criador. Então, você é uma pessoa forte, você é uma pessoa corajosa, você é um governante, né? Lá em Gênesis está falando que Deus, ele criou o homem no 7º dia. Então, primeiro Deus criou todas as coisas e somente no 7º dia que Deus criou o homem, né? Então, Deus criou o homem para governar sobre todas as coisas. Então, qual que é a sua identidade? Você é imagem e semelhança de Deus. E quando você entende a sua identidade, você não está mais apegado a vários outros bloqueios. Você não se torna uma pessoa não merecedora, você não se torna uma pessoa escassa, porque nada que Deus criou é escasso, né? Se nós formos observar aí os rios, se nós formos observar aí as aves, o universo, as árvores, tudo Deus criou em abundância. Então você também é um ser abundante. Mas Fabi, então me explica, em qual momento da nossa vida que a gente instala esses bloqueios na nossa mente?
você tem que entender que a forma com que o seu cérebro hoje está configurado trata-se da forma com que você veio vivendo, né, aí no decorrer da sua vida. Então, hoje você tem uma configuração dentro do seu cérebro, né, onde você passou por traumas, onde você passou por vergonhas, onde você passou por problemas, e os principais bloqueadores do seu cérebro, você precisa anotar aí para você nunca mais esquecer. Quem que são as pessoas que têm poder de nos bloquear? Geralmente, as pessoas que nos bloqueiam são aquelas pessoas que elas possuem algum tipo de autoridade sobre nós. Vou trazer um exemplo aqui e vou explicar para vocês como que funciona o bloqueio, como que é instalado um bloqueio mental no nosso cérebro. Pensa aí quando você estava lá, por exemplo, na sua idade escolar, e você às vezes levantava a mão e pedia para fazer uma pergunta na sala de aula para o professor. E ele não deixava você fazer pergunta. Então ali ele instalou um bloqueio em você, né? Um bloqueio de aprendizado, um bloqueio de... o bloqueio, geralmente ele vem pelas pessoas, nós chamamos de P's bloqueador. São os professores, são os nossos pais, são políticos, né? Então são todas aquelas pessoas que exercem alguma autoridade sobre você. Quem aí quando criança, né, às vezes chegava a visita em casa e os nossos pais já falavam, não quero que vocês cheguem perto, não quero que vocês falem se não for chamado. Então isso é um tipo de bloqueio também. O bloqueio do não merecimento. Como que você é bloqueado no bloqueio do não merecimento? Por exemplo, quem aí às vezes chegava em casa lá com uma nota 9, uma nota 10 que tirou na prova, e o seu pai ou a sua mãe virava para você e falava bem assim, não fez mais que a obrigação, você só estuda, né? Esse inclusive é o meu caso. Então, a partir desse momento, você começa a instalar um bloqueio de não merecimento. Por quê? Porque você não está sendo ali, de certa forma, reconhecido o seu esforço, né? E agora eu quero trazer para vocês o bloqueio de escassez. Como que ele é instalado? O bloqueio de escassez, como eu disse para vocês, ele possui níveis. E o bloqueio de escassez, a gente tem que ir vencendo ele conforme a gente vai mudando os níveis da nossa vida. Então, cada vez que você prospera, que você sobe o seu nível, né, a sua condição financeira, você se debate com um tipo novo de escassez. Por exemplo, até um certo tempo atrás, eu achava aí investir 3, 5 mil reais numa mentoria um valor altíssimo. Por quê? Porque eu tinha um bloqueio de escassez e eu achava que não valia a pena investir nisso. Então, quando eu desbloqueei a minha mentalidade, que eu fiz esse investimento, ele se tornou uma coisa pequena para mim. Então, o bloqueio de escassez, ele sempre vai estar ligado à condição, né? Quando você não entende o retorno que aquilo vai trazer para você, você tá aí bloqueado por escassez. E o bloqueio de escassez, gente, é um bloqueio igual eu tô dizendo para vocês. Bloqueio de escassez, você tem que vencer ele todos os dias. Os principais bloqueadores, pessoas que instalam bloqueios na nossa mente, são as pessoas que exercem autoridade sobre nós, né? Um outro exemplo que eu quero trazer aqui para vocês, que todo bloqueio, ele está ligado a uma crença limitante. Então, só pelo fato de ser crença, ela já te limita de alguma forma. Porque a crença nada mais é do que aquilo que você acredita, né? Então, se você acredita que você é capaz de fazer algo, eu ainda tenho dúvida que você é capaz. Mas a partir do momento que você não acredita que você não é capaz de fazer, aí eu já tenho uma certeza. Por quê? Porque a crença, ela te limita. E ela te limita por quê? Veja bem, se vocês preferem acreditar sempre em pessoas que têm autoridades em vocês, e eu vou trazer um exemplo para vocês aqui, e vocês vão entender o que eu estou falando. Se de repente tem um mendigo ali na rua, deitado, e ele chega para você e fala bem assim para você, olha, você vai ser muito rico. Você não vai acreditar nele. Por quê? Porque ele é apenas um mendigo de rua e ele não exerce nenhum tipo de autoridade sobre você. Mas se a sua mãe, seu pai ou alguém que exerce autoridade sobre você, alguém que você considera, te liga e te fala bem assim, olha, eu tive um sonho com você, um sonho que você estava morrendo, pronto, acabou a sua vida. Por quê? Porque você acreditou naquilo ali. Entendeu? A crença passa a começar a virar um fato na sua vida. Então, o que eu quero que vocês aprendam a partir de hoje? As crenças, elas foram feitas para ser eliminadas. Elimine todas as crenças da sua vida e vai atrás de fatos. Fabi, como que eu faço para ir atrás de fatos? Recebendo instrução, né? A palavra já diz que a verdade liberta, e quem tem instrução tem sabedoria. A partir do momento que você ganha instrução a respeito de algo, você adquire sabedoria, você não tem mais aquela crença limitante acerca das coisas, acerca de algo, acerca de pessoas, né? Acerca de ambientes. Então, todas as vezes que você se vê limitada a uma crença, a distância que você tá de vencer essa crença é a instrução que você precisa receber acerca desse assunto. Tá, Fabi, eu entendi, já entendi quais são os bloqueios, já entendi como que eu identifico quais são os meus
bloqueios e como que eu faço agora para eu ressignificar esses bloqueios. Porque tudo aquilo que aconteceu no passado, nós não podemos modificar, nós só podemos dar um novo significado. Então, ressignificar nada mais é do que você pegar uma coisa que tem um significado e você ressignificar ele, dar um novo significado, para que você não fique uma pessoa bloqueada, porque quem é bloqueado não prospera. Quem é bloqueado, ele, quando se vê em qualquer desafio novo, ele não consegue atravessar aquele desafio por conta daquela crença que ele tem lá do passado. E como que a gente pode ressignificar, por exemplo, o bloqueio do não merecimento? Você descobrindo quem você é, você ativando a sua identidade. Quando você ativa a sua identidade, automaticamente você começa a alinhar ela com o seu propósito de vida. Porque quando você descobre quem você é, para que você está nessa terra, automaticamente você começa a alinhar os seus objetivos, você começa a tomar suas decisões todas com foco no seu propósito. Eu não sei hoje qual que é o seu bloqueio, né? Mas se você quiser tratar aí os 12 principais bloqueios da sua vida, pode me mandar uma mensagem lá no meu direct, pode me mandar uma mensagem aqui abaixo desse vídeo e eu vou te chamar no direct e nós vamos identificar aí qual que é o bloqueio que hoje está te impedindo de prosperar, né? Muitas pessoas hoje não estão tendo resultados na sua vida porque elas estão apegadas ao seu passado, a bloqueios que você teve no passado. E o que se trata o desbloqueio mental? O desbloqueio mental, nós vamos fazer uma nova configuração no seu cérebro, para que você não sinta mais medo, para que você não se sinta uma pessoa não merecedora, para que você vença o bloqueio da escassez. Porque quando você não tem a sua identidade ativada, você não está cumprindo o seu propósito na Terra, eu posso te afirmar com 100% de certeza que você também não está hoje tendo o resultado que você espera na sua vida. Porque quando você vence os seus bloqueios mentais, você alinha e ativa a sua identidade, você alinha com o seu propósito, automaticamente você se torna uma pessoa magnética. Os seus resultados, eles vêm até você. Então, se hoje você não está prosperando financeiramente, eu tenho uma coisa para te dizer. Com certeza você não está com a sua identidade ativada e não está cumprindo o seu propósito. Pessoal, então nesse sábado eu quero deixar aqui uma tarefa para vocês praticarem, para vocês começarem a se desbloquearem. Então vocês vão criar situações novas na vida de vocês. Todas as vezes que vocês estiverem diante de alguma coisa e vocês sentirem medo, vocês sentirem que não merece algo que você viu, você vai declarar sobre a sua vida. Eu não me permito menos que isso, tá bom? O desbloqueio do medo, faça uma tarefa hoje. Comece a fazer coisas novas. Para você desbloquear o medo, você tem que se jogar e começar a fazer coisas novas. Quando vocês começarem a fazer coisas novas, vocês vão encontrar aí todos os bloqueios que vocês têm, tá bom? Então liste 3 coisas novas e coloque a se fazer essas coisas novas. Eu tenho medo de falar em público. Então você tem um bloqueio de necessidade de aprovação. E eu já te expliquei aqui que você não precisa ser aprovado por ninguém. Você já foi aprovado desde a criação do mundo, tá bom? Deixar aqui um excepcional final de semana para todos vocês, tá? Façam as tarefas, tirem prints, nos marque lá o @ do SBT. E nós queremos conhecer vocês. E se vocês tiverem algum bloqueio específico, pode mandar aí, né, diretamente pra gente a sua pergunta, que nós vamos aí ajudar você a desbloquear e reprogramar sua mente para você viver aí uma vida muito mais leve, uma vida muito mais próspera e uma vida com muito mais sabedoria aqui na Terra.